Fala, rapaziada do Basquete Talk, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Você já me conhece, meu nome é Ian e eu estou mais uma vez com os caras. Por favor, senhores. Fala, galera, Felipe Mata aqui, jornalista, especialista em basquete e NBA, tamo na área. Fala, rapaziada, aqui é Caio Pereira, jornalista também, especialista em basquete e NBA. Vamos para mais um papo aí. Bora, aqui ó, reuni uma galera na mesa, semana, né, pós-All-Star, a gente sabe que aconteceu aí no último final de semana, e aproveitando que a gente teve o encontro dos dois homens, das duas cabras, Michael Jordan e LeBron James, momento único, né, rapaziada? Que encontro, né? Que encontro, Pô, cara. não é todo dia. Se eu não me engano, 19 anos depois, teve aquele encontro daquela foto icônica nos no corredores. Exatamente. E acho que agora foi o segundo encontro, pelo menos público, assim, né? É. Que a gente teve acesso. Sim, um contato próximo de um abraço, de uma brincadeira ali entre os dois, né? E o próprio LeBron falou, né, cara, na entrevista depois do All-Star, ele chegou e falou, cara, é raro eu ter o Michael Jordan aqui, ele não foi um cara presente nos meus 20 anos de carreira, mas todo encontro é mágico, todo encontro é muito valorizado, ele, pô, dá mó moral, né, pro MJ, no sentido de ser um cara que influenciou a carreira dele. O ídolo dele, tá? né? Não tinha como ser diferente, Não é nenhum né? absurdo. Qual falar jogador isso. de futebol, de basquete, aliás, tem um cara que não seja Michael Jordan como ídolo, né? Até de futebol, verdade. Se a gente for parar pra pensar, Neymar e vários outros já falaram sobre isso. Exatamente. Assim, jogador difícil. Né? Todo Muitos atleta veem- talvez tenha o MJ como ídolo, né? Sim, em grande parte. A gente sabe que, por exemplo, geração pós anos 2000, 2010 já tem outra cabeça. Não tô falando só de atleta, tô falando de torcida. Quem sabe, né? Sei lá, a galera que veio geração Curry, começou a assistir basquete assim, anos mais tarde em relação a nós. Então, por conta disso, a gente é inevitável não trazer essa comparação. Por sinal, isso é maneiro aqui. Você que tá assistindo a gente, já falou, né? Inscreve no canal, deixa o like aí, pelo amor de Deus, faça um favor. Mas aí, deixa no comentário, pelo amor, que a gente quer ver desde quando que você acompanha a NBA. Agora veio na cabeça isso. Eu quero ver desde quando que você acompanha a NBA e quando que você nasceu. Isso é maneiro a gente saber também, que eu quero entender Nosso público, né? Público. Verdade. Quero ver quando que a galera nasceu e desde quando que acompanha. Eu nasci em 91, eu acompanho desde 96, 95, que eu lembre, talvez. Tá ótimo. Viu o homem, pelo Pô, menos. eu né? vi. Eu, 95, só fui assistir Sim, NBA também. lá pra 2003, 2004. Então, Eu também. não foge muito Tá, disso. deixa aí no comentário aí. Isso, tá. Enfim, tá com o comentário aí. E não podia faltar essa comparação. Eu sei que muita gente não gosta, mas dentro do esporte é quase que inevitável não acontecer. Então a gente vai ter que. Vou botar isso aqui. Quem teve uma competitividade maior? Michael Jordan ou LeBron James? Qual foi a era mais difícil? Quem teve que passar por mais obstáculos? Então, né, gente, já deixamos. O caos, né? O caos tá Bola no ar. levantada. Esse vídeo aqui vai pegar fogo. E claro, como o Mata disse, deixar o like, a inscrição pra ajudar a gente e o compartilhamento pra quem você conhece e sabe que gosta de basquete, assim como nós. Demorou? Vou deixar com vocês pra começarem, mano. Esse debate acho que nunca acaba, né, cara? Porque realmente são dois jogadores que viveram épocas diferentes, né? Bem distinto. Porque né? realmente o Michael Jordan se aposenta definitivamente e no ano seguinte o LeBron entra na NBA, então eles realmente não jogaram ao mesmo tempo, então realmente são períodos, era Jordan e era LeBron, Total. bem definidos. E, cara, eu acho difícil porque, assim, falando no geral da liga, eu acho em termos de times, eu acho que o Jordan talvez tenha enfrentado times mais fortes em quantidade. Só que ao mesmo tempo, o LeBron, ele teve o Golden State do Curry e do Durant pela frente, que provavelmente tá entre os top 3 times da liga. Da Bem história. possivelmente da história, assim, na minha visão. Sim. 73 vitórias, 9 derrotas, não é à toa. Não, É um time que tinha 4 jogadores nível All-Star no quinteto Seleção titular. americana, quase. Então, assim, era realmente muito complicado. Só que o Jordan, ao mesmo tempo, enfrentou Bad Boys do Detroit, Showtime Lakers. Pacers com Reggie Miller afiado, o Knicks com... Posteriormente, o Jazz do Stockton e do Malone. Então, assim, eu acho que dá pra gente ver que, em termos de quantidade de times que poderiam brigar, o Jordan tava numa era mais competitiva. Não, eu digo assim, não somente por time, porque a gente sabe como o jogo mudou, como o jogo se transformou realmente, desde era Jordan até era Curry, não vou nem botar nem era LeBron, porque o Curry foi responsável pelo basquete que a gente vê hoje.
Então, assim, era uma liga muito mais física, onde o sistema do jogo era diferente. A gente contava com jogadores mais altos, maiores, mais fortes, né? Os grandes pivôs, os big men, que realmente dominavam o garrafão. E a porrada comia, né, mano? Descia um braço em cima do MJ e dos outros mais jogadores de mais estrelas. No geral, as defesas eram mais fortes, né? Tanto que os placares eram bem mais baixos do que hoje em dia, né? Do que nessa era Curry e LeBron. Fora que, tipo, exigia dos caras infiltrarem, porque a bola de 3 era um recurso, mas nem todo mundo tinha isso no seu arsenal. Então os caras estavam o tempo inteiro infiltrando. E falta pra lá, falta pra cá. E, obviamente, a falta que a gente tinha na época não é a falta que a gente tem hoje, que, pô, basta encostar é o suficiente. Tá. Opa, Mata tá se coçando aqui, velho. Não é. Eu acho que são pontos muito válidos, são sim. Porém... Você viu os dois. Eu vi os dois. Eu não acho, sinceramente, eu não acho que a NBA de antigamente era mais, vamos botar assim, mais dura, né, do que tá sendo hoje. Eu acho que hoje a gente tem jogadores com uma capacidade física infinitamente acima do que tinha antigamente. Eu acho que a gente tem um jogo absurdamente mais veloz, a quantidade de contra-ataque que a gente tem, a quantidade de bola de 3 que a gente tem, a própria quantidade de infiltração. Você tem, eu acho que uma versatilidade de jogo muito maior do que você tinha antigamente. Isso é um fator que tem que ser levado em consideração quando a gente... Eu não gosto de comparar uma era com a outra, porque é isso, né? O que a gente estava falando no começo. A era do MJ, pra cá, a evolução do jogo como um todo, né? Não é nem questão de mudaram as equipes, mudaram os jogadores. Não, mano, o jogo mudou. O maluco antes era raro um cara sair 50 centímetros do chão. Hoje você vê um maluco que tem impulsão de 1,20, tá ligado? Isso é muito diferente. Hoje você tem um Stephen Curry da vida que pegou a bola de 3 e banalizou. Completamente. Meio da quadra. O maluco taca a bola pra cima e vira de costas. E a bola tá caindo ainda. Quando que você tinha isso nos anos 90? E não é só Curry, não é só... Esse é um exemplo. Então, tipo, você falou das infiltrações, do jogo pesado lá embaixo. Ok, você tinha pivôs muito fortes, né, naquela época. Com certeza. Vocês querem puxar uma lista aqui de leve? Em termos de pivô, não tem nem comparação. Em termos de pivô, naquela época, a gente não tem comparação. O cincão que a gente tinha naquela época não existe. Simplesmente não existe. Até hoje. O 4 já era pesado, entendeu? Os alas pivôs da época eram muito maiores do que a gente tem hoje. Exato. O Jordan, ele se tornava uma aberração naquele cenário por causa disso. Ele era um cara de 1,90, 1,90 e muitos, que saltava o que saltava, tinha uma agilidade do cacete, então ele era um cara que estava à frente do tempo dele. E aí eu acho que é difícil a gente comparar, porque a longevidade do LeBron faz a gente esquecer, talvez, de alguns adversários que ele pegou pelo caminho. Então a gente se pega muito nessa era Curry, que óbvio marcou uma geração, né? Foram 4 finais seguidas ali do LeBron com o Curry, pô, um enfrentamento direto que criou essa rivalidade. 3-1 Golden State. Importante lembrar. Sim, importante lembrar, óbvio. Mas o cara pegou um Dallas Mavericks, o cara pegou um Celtics forte, o cara pegou um Lakers forte pra caramba, um San Antonio Spurs muito forte. Pô, sim, eu acho que tem muito valor nesse... Não, se a gente for analisar, na verdade, os adversários do LeBron, tem além do Warriors que eu já falei, né? Tem realmente o que você citou agora dos Spurs, que era um absurdo aquele time de 2007. 2007. Exato. O LeBron já tava o quê? Há 4 anos ali na liga, 2007? Sim. 4 anos ali na liga e já pegou o San Antonio Spurs pela frente. E foi varrido. Lembra? Mas não tinha como. A varrida é justa. Com o Cleveland Cavaliers, que só tinha ele de estrela, de superstar. Só tinha ele, brother. Não, é justo a varrida ter acontecido. Tanto que a gente nem leva isso tanto em conta no legado do LeBron. Tem que levar em conta que ele chegou à final com o time daquele. Ele conseguiu levar os Cavs às finais sozinho. Não, beleza. Agora vamos pular 4 anos pra frente. Quando o LeBron vai pra Miami, faz o super time que fez, que a gente já conhece com ele, Wade e Bosh. E o cara me pede pra um Dallas, que assim... obviamente, a gente contava com o Dirk, um Jason Kidd, um Sean Marion. Mas Jason Kidd e Sean Marion já estavam no auge. Não estavam no auge, mas aí vamos contar que ele pegou um time desse com o recém-formado super time dele, tava se adaptando ali na primeira temporada. E uma temporada já dá, Mata. Ainda mais na final, pô. Se você chegou na final, o teu time tá encaixadinho. É óbvio que faz a diferença, né? 82 jogos ali pra se acostumar
com a equipe. Mas quando você chega nos playoffs, essa sintonia de você estar jogando há mais tempo junto, claro que faz diferença, assim. E assim, foi um dos primeiros super times, entre aspas, montados. Então é óbvio que você tem ali, quem faz o quê, como que a gente, né, coloca esses talentos todos pra trabalhar juntos e tudo mais. Então, e você pegou um Dallas Mavericks que veio... Mano, os caras estavam muito embalados. Não, aquele Dallas foi sacanagem, porque ele varreu era um time muito experiente também, né? Sim. Exato. E os caras não estavam no auge, mas eram caras que estavam no auge da experiência, parceiro. Então, eles podiam não estar contribuindo. O Dirk jogou o fino do fino da bola. O Dirk ele já era 2 vezes MVP da liga, né? Assim, uma vez MVP da liga, confundir com o Steve Nash. Assim, é um ponto da carreira do LeBron que é difícil não esquecer, ainda mais que as performances dele em último quarto não foram assim tão boas. Sim. Então todo mundo fala, mano, LeBron caiu pra um Dallas que, assim, não era do deixou pior a desejar, time. Naquela época ele deixou a desejar, sem dúvida nenhuma. Mas claro que... O Dirk é top 5 PF da liga, tá ligado? Sim, é justo, por isso que é justo. Sim. É justo, mano, tipo, de boa. Cara, tem uma silhueta dele gravada na quadra ali do Dallas, tá ligado? Sim, sem dúvida. Não, é justo... Não, e é um cara clube dos 30 mil pontos, né? Claro. Um dos maiores cestinhas aí da história da liga. Carreira de Hall da Fama, né? Não vamos... Inadmissível o LeBron vir pra um jogo e fazer, sei lá, 8 pontos, 10 pontos que ele fez contra o Dallas. Claro que mais tarde enfrentou um San Antonio Spurs, foi campeão, né? Não, e de novo, vamos lembrar que... E venceu também o time, um bom time que ainda não estava totalmente já maduro, mas era um excelente time do Thunder também, né? Sim, o OKC muito jovem. E aí a gente começa a comparar também, beleza, LeBron foi mal naquela final, não sei o que. Isso aí o ano foi 2011. Foi o ano do lockout, lembra que a NBA fez? 2011. Ou seja, foi uma temporada mais curta também. Oitava temporada do LeBron na NBA. Com quantas temporadas o MJ foi campeão pela primeira vez? Não aconteceu. Acho que ele demorou 7 anos. 7 anos pra ele chegar na final. E aí, óbvio, beleza, o cara chegou na final invicto em final. Todas as 6 finais que ele chegou, ele venceu e ele destruiu em quadra. E nunca precisou de jogo 7, importante lembrar. Nenhum argumento contra isso. Isso aí, cara, incontestável. Isso aí, o homem é um homem. Mas isso não quer dizer que a competitividade do Jordan foi menor. Não, porque os times que ele encarava, era tudo 50 vitórias na temporada, 60, entendeu? Tu pega os times de final... Lakers do Magic, Portland do Clyde Drexler, Charles Barkley e detalhe, do Phoenix. Nesse primeiro título, né, venceu o Algoz Detroit Pistons no leste, né? Sim. O grande... Que é um baita de um adversário. Que a gente lembra também das finais do MJ, a gente esquece muitas vezes do caminho que foi necessário traçar para chegar ali. As séries contra o Knicks, do Patrick Ewing. Também. O próprio Pacers a Conferência do Red, né? Leste naquela época era... Pesado, era de peso. Aí, beleza, ok. Você pula pros anos ali 2010, comecinho de 2010, a Conferência Leste tinha ali um certo déficit em relação... A famosa mamata, o Leste... Conferência Oeste, ok. Isso é uma coisa nesse debate que pesa um pouquinho contra o LeBron também. O LeBron, ele dominava ali, era fácil pra ele contra o Toronto, contra o Indiana Pacers do Paul George. Sim, verdade. Nunca teve, assim, Mas também porque o elenco do que o LeBron montou... Vamos entender assim. Ele montar não, mas também vamos falar que nessa segunda fase do LeBron no Cavs, ele não tinha um adversário à altura no leste. No leste, não. Era praticamente já certo, tanto que ele foi todos os anos para as finais, né? Sim, o cara pegou 8 finais seguidas, né? 4 com Miami, 4 com Cleveland. Claro que teve mérito, mas também ele não tinha nem resistência, assim. Eu acho que teve uma série contra o Celtics, se eu não me engano, que foi um pouquinho mais pegada. Foi justamente a série que o Isaiah Thomas brilhou, não foi? Ou eu tô confundindo? Acho que foi a série que o Tatum deu a cravada na cabeça do LeBron. Deixa. Acho que foi essa. Tatum calouro, hein? Calouro, é verdade. Mas acabou que, tipo, tirando essa série, eu não me lembro de uma outra que tenha sido difícil, assim, pro Cavs nessa época. Eu acho que o LeBron tava sobrando muito nesses jogos, né? Tipo, pelo menos na disputa ali da conferência, né, nos playoffs, eu acho que ele tava sobrando demais. Tinha situações, eu até lembro, acho que foi uma série também contra o Boston, que era a situação era a seguinte, era jogo 6, com o Boston 3-2 contra o Miami, e não existia opção do Heat perder mais um jogo. O LeBron chegou e fez 45 pontos, 15 rebotes, 18 rebotes, e levou pro jogo 7 e ganhou a série. E aí, como é que você não me fala que um homem desse não tem poder de decisão, cara? Não.
Eu não entendo. Se você é um hater do LeBron, eu não entendo você falar esse tipo de coisa. Pior que eu já estive desse lado. Uma parada de estatística disso esses dias, eu acho que se a gente jogar na internet, o LeBron ele tem mais pontos decisivos com menos tentativas tentados do que o Kobe, por exemplo. Tá ligado? O Kobe tacava pra cima direto. Não, na real não, tá jogando na mesma época, né? Em termos de longevidade, ele tá na mesma época agora. Não, se você diminuir os jogos machucados... Tá na estatística, mano, é só procurar. E a parada é que é isso, né, cara? A gente vê a longevidade do LeBron, ele tá chegando, assim, na 20ª temporada dele. E você olha pro jogo do cara, mano... Parece que ele tem 23, 24 anos. Quando que ele vai parar, bizarro, tá ligado? bizarro. Como? Onde que ele vai? Caraca. Ele não joga como um senhor de 37 anos. Não. É isso. Continua pulando pra a gente caramba, vê correndo. Dele, tá aí, acabou de passar ali o highlight, maluco cravando de costas no jogo, entendeu? Sabe? Ele tem 37 anos. Mas a gente fala tanto dessa longevidade do LeBron, o Jordan não fugia muito disso não, porque beleza, ele ficou 2, 3 anos em UNC, na faculdade, ou ele seja, entrou bem mais velho em na relação NBA. com o LeBron que entrou direto do high school, ele teve uns anos de vantagem, e pô, o Jordan fez 2 aposentadorias, voltou mais tarde com o Wizards. Então, assim, o quão atrás o Jordan tá do LeBron nessa questão de, assim, durabilidade, longevidade, porque o Jordan poderia ter jogado muito mais se ele quisesse e se não tivesse essa questão de você ter a obrigação de ir pra faculdade antes de entrar na NBA. Sim, né? E vamos lembrar que naquela época tinha essa obrigação, né? Você tinha que cursar pelo menos um ano de faculdade, obrigatoriamente, para poder entrar na liga. Então, cara, eu assim, acho que o Jordan, pra época, teve mais trabalho. Não que o LeBron tenha tido só um caminho fácil, né? Até as finais, tanto que ele suou bastante. O 3-1 possivelmente é a final mais absurda que a gente já viu. Vimos ao vivo, coisa de maluco. Mas, não sei, tem alguma coisa que eu olho a galera que enfrentou o Jordan e eu falo, essa galera hoje na NBA, tudo bem que o sistema do jogo é diferente. Sim. Mas em comparação com o que a gente tem hoje, eu sei que o jogo é mais rápido, é mais pegado, mas a questão física, pô, conta muito pra mim. Essa é uma comparação que eu não gosto de fazer. O fulano dos anos 90 se daria bem hoje? Mano, a resposta é clara, não. O Jordan não daria? Não vai se dar bem. Não vai se dar. O Jordan se daria? Pô, provavelmente. Diferente. Talvez. O Jordan seria uma exceção. Eu acho que assim, a gente tem que pensar que os caras teriam todas as ferramentas que os caras de hoje têm, né? Tecnologia, mas aí que tá, você não tá falando o talento os caras iam continuar tendo, sabe? Mas aí que tá, você tá falando de um jogador que seria desenvolvido de forma completamente diferente do que ele foi. Então, se você pega o que foi a carreira, por exemplo, de um Patrick Ewing da vida e bota ele daquele jeitinho, né? Porque quando a gente pensa assim, o maluco hoje destruiria. A gente não pensa nesse background todo que o cara vai passar, a preparação física toda diferenciada, né? As instruções todas. Não, a gente pega o Patrick Ewing que a gente tem na nossa cabeça e bota ele dos anos 90 pra cá. E joga direto. Mano, não, pra mim isso não funciona, não vai funcionar. Da mesma forma que é injusto tu pegar o LeBron e querer colocar ele nos anos 90. Mano, o maluco vai dancar na cabeça de todo mundo. Mas aí a gente também tem que pensar com esse background. Será que o LeBron teria todo esse acesso que ele tem hoje em dia, que a gente sabe que ele tem de dieta, de treinamento físico? Sim, aí que tá. Aí você foi evoluindo. Então, assim, ele tem essa vantagem que o tempo dá pra todos os jogadores que estão nessa fase. A longevidade que ele tá tendo hoje, talvez ele não teria jogando do jeito que ele joga, né? Enterrando. Ele não teria essa longevidade nos anos 90. Se ele tivesse, né, tido esse background todo, toda a preparação, todo o apoio, etc. Mas assim, quando você descontextualiza o cara de uma era pra outra... Eu faço sempre. E assim, digo logo, eu botando o LeBron nos anos 80, 90, eu acho que ele não teria sido tão dominante como ele é hoje, não. Que isso, Porque tu acha que ele vai partir pra cima... Do jeitinho dele hoje, do jeito que ele tá hoje. Tu acha que ele vai partir pra cima e dancar na cabeça de qualquer um? Mano, olha os pivôs da época. Ele vai subir contra um Barkley, vai subir contra um Malone. Sabe por que eu falo que sim, com toda certeza? 3 dribles do LeBron na velocidade que ele tem? Tchau. Difícil, Mato. Tchau. É que nem o Giannis hoje, você olhar o Giannis hoje sobrando com aquele tamanho que ele tem, aquela envergadura bizarra, o Giannis hoje, ele é o cara que tá à frente do tempo dele. Ele é uma aberração ali da natureza, literalmente. Não, o LeBron nos anos 90, ele seria a mesma aberração. Ele é uma aberração. Você pega um atleta daqui... Não existe nos anos 90 um atleta que nem o LeBron.
Não tem. Não tem. Não existe nenhuma época. Não Não existe tem. nenhuma época. Assim, O não LeBron tem. provavelmente Não, mas tem certos em jogadores... termos termos de atléticos, ele é o atleticismo, maior você não da tem. história da NBA. Não, mas se a gente pegar o top 10 da história da NBA, não tem ninguém igual a ninguém. Não teve É, ninguém igual sim, a Will sim. Chamberlain, ninguém igual a um Shaq, ninguém igual a um... Assim, há controvérsias. Tem. Só- O único que tem um paralelo seria Kobe e Jordan, Sim. digamos assim. Então, no máximo. Mas de resto, os caras são De resto, muito realmente únicos. concorda. Mas não acho que, assim, o LeBron... com certeza ele seria Hall da Fama jogando naquela época, mas não sei se ele seria tão dominante como a gente vê ele hoje. Porque teriam caras, como um Malone, que na época eles falavam... Maior ala pivô da o liga. Malone não ia achar o LeBron em quadra. Ele não ia ter velocidade pra alcançar o LeBron. Mas ia isso- dar porrada, ia ter o contato, ia ser mais forte, sim. Eu acho que são outras posições também, não dá pra comparar tanto não, assim. mas o ponto é, ele não teria nem que procurar, ele ia estar só esperando o... Olha isso. Não, Pô. é clássica pra ele. Eu acho que o LeBron, o que dá pra gente comparar mais perto, assim, por posição, talvez fosse o Scott Pippen, né? Scottie Pippen. Que Tu acha seria- que um Pippen não ia, tipo... seriam dar três. Seria o Kawhi que a gente teve, né? Em termos defensivos, que você diz. Acho que o LeBron não ia se achar tanto assim, não, mano. Eu acho. Tinham defensores muito melhores naquela época do que a gente tem hoje. Um Stockton, assim, não botando o Stockton pra marcar o LeBron, mas ele sendo claro. líder de roubada, o Gary Payton também pra época, sabe? Então, e o sistema defensivo parecia mais, era mais fechado por não ser um jogo de perímetro como a gente tem hoje, Sim. porque a NBA vive de isolation, né, hoje. É 1 contra 1 quase, Não, e sobrou tem que uma lembrar bola, que taca a bola fora. E durante um período foi proibido marcar zona, né, na NBA. Então ainda tinha esse fatorzinho. Você tinha que ter uma marcação diferenciada ali, que hoje já é permitido ter. Uhum. Agora, de novo, eu colocando o LeBron nessa época, e se eu pego o Jordan e coloco hoje, são 10 títulos seguidos. Certeza, pô. Não sei. Jogando com o LeBron, sim? Jogando na final contra Kevin Durant, Curry, Mas Klay aí que tá, Thompson, Draymond Green, não sei. O Jordan precisaria de um super time também. Ele precisaria sim, de outro. com Ele certeza. teve. E aí que tá também. A gente fica criticando o LeBron, que o LeBron teve um super time, que não sei o quê. O Jordan não teve? Mas todo mundo teve, cara. Aí que tá. Ah, o Jordan não ninguém teve. venceu sozinho, Mas mano. eu não vejo o tanto de crítica que a gente dá ao LeBron. Mas é diferente Da porque panelinha, o Pippen foi panelinha entre aspas, draftado. que ele montou ali, pra panelinha que o próprio Jordan montou ali no Bulls. Mas o Pippen foi draftado, O pô, é Pippen diferente. foi draftado da mesma forma que ali nos Warriors, por exemplo, você tinha lá o Curry, Draymond Green e Klay Thompson. Não, sem dúvida, sem os dúvida. três não eram uma Beleza. panela. Botou Sim. o Durant ali, Chicago, virou bagunça. Chicago Bulls ter 3 títulos ali, 96, 7 e 8. Você tinha lá o Rodman, que foi Jordan que Sincero. puxou pra panela. Pippen tava ali já no draft, quem foi que botou pilha pro Pippen ser escolhido? MJ. Tá ligado? Aí você tem o mas Kukoc que vem lá de fora, que aí beleza, ninguém conhece, o Kukoc ali Não, já e caiu de... o próprio Rodman, na verdade, quando ele chega no Bulls também, ele já tava... E não mais tinha velhinho, dado né? muito certo já no Lakers, se eu não me engano. Ele rodou bastante. Ele No foi Spurs também. Exato, e aí E encaixou foi pra ali aquele compensar o time Horace Grant, bizarro. É. Aí encaixou aquele time bizarro, final naqueles últimos 3 anos ali, mano, realmente, 3 títulos seguidos incontestavelmente. Você não tinha quem bater aquele time. Tinha competitividade, mano. Qual eu foi a falar- competitividade? Você eu falar que acabou eu- de falar pra mim que o cara não ia 7, nunca precisou de jogo 7. Mas porque é o Jordan. Mas a competitividade existia. Os jogos eram difíceis. Acabou de falar, Então, nunca precisou de jogo 7, o maluco destruía em todos os jogos, mas quem porque é o- marcava? Mas porque é o MJ. Tu acha que qualquer... eram difíceis. Tu acha que qualquer um ia fazer aquela bola do MJ no jogo 6 em 98? Não é pra qualquer um, mano. Não, pô, claro que Entendeu? não. Claro que não. Da Então, mesma sim. forma que, pô, o Toco também não era pra qualquer um. Igualmente. Ninguém nunca virou uma série de 3 a 1. uma série de 3x1 contra um time. E aí que tá o detalhe. O MJ foi parte do time que fez 72 10. O LeBron virou uma final de 3-1 pra 7-3, pra 4-3, contra o time que fez 73-9. Não, sim, Mano! justo. Mas Sim, sim. eu não consigo me basear somente nesses números. Por exemplo, eu Não. acho o time de 72-10 melhor do que o de 73-9. Entendeu? Se eu boto Ok. os dois num jogo, numa série Ok. de jogos, de 7 jogos, Ah, eu também acho. eu ainda acho que o Bulls leva. Curry discorda de você, Di, aí já falou. Mas eu acho que. Eu acho que é aquela parada. Eu acho que se a gente for analisar de todos os times que o Jordan enfrentou e que o LeBron enfrentou, provavelmente esse Warriors que ele enfrentou na dinastia do Curry
foi o mais forte dentre os que os dois enfrentaram. A gente tá falando de um 73. Mas o Jordan teve mais variedade de adversários. Sim, ele repetiu a final somente com o Utah Jazz do Malone e do Stockton. Vamos fazer essa análise. E todos os outros times eram muito fortes. Primeira final do Jordan contra o Lakers. Tinha Magic. Era só Magic. Kareem já tinha ido, James Worth. O Showtime não era mais o Showtime. Não era mais o Showtime. Time cansado. Segundo ano, tinha um Portland Trail Blazers, tem o Portland do Clyde. Só tem isso pra fazer, entendeu? O Jordan, né? Mas aí que tá, tinha o Clyde naquele time. Era um puta time, mas... Não, era o melhor super time. Era o segundo melhor shooting guard da liga. Mas concorda comigo que não era um super time montado em Portland? Na época... comparavam o Drexler ao Michael Jordan. Sim, e na época eles eram jogadores considerados do mesmo nível. Esse foi o erro da mídia, que o Jordan ficou maluco. Eu ia falar isso, a MJ tomou isso pessoalmente, aí já era. Aí a gente pega a terceira final contra um Phoenix Suns, que tinha um Charles Barkley, que foi MVP naquele ano. Sim. Entendeu? Olha só o nível do time. Mas era um time, por exemplo, que não conseguia marcar os Bulls. A final contra os Suns não foi um desafio pros Bulls. Não foi. Não foi. Foi mais difícil os Bulls chegarem naquela final do que propriamente vencer a final. O desafio foi passar... Mas vamos lá. Também será que não é um mérito do Phil Jackson? Total. Eu acho que isso também conta muito pra gente analisar esses adversários. Será que o Phil Jackson não conseguia dobrar melhor do que os técnicos que o LeBron teve? É isso que eu ia falar. O único excelente técnico que o LeBron teve até hoje foi o Eric Spoelstra. Sim, concordam? De acordo. Tô maluco. De nível, assim... De nível... Top 20, talvez? Top 20, em comparação com o Phil Jackson, que é... O Phil Jackson, que é top 2, né? 2? No máximo, no mínimo ali. Sei lá, de repente perde ele pro Pop, tem argumentos, né? Tem argumentos. Acho que dá pra argumentar. Dá pra ser tema de vídeo, talvez. É tanto tiro que não dá nem na mão. Prateleira, tá naquela prateleira ali dos intocáveis. Possível, né? Tá na prateleira dos intocáveis. Sim. Mas é isso, você tinha... O Bulls tinha não só o time... Como a comissão técnica, coach. Né? Caraca. O coach. O coach. Agora, seguindo, a gente volta em 95, 96. Ele pega um Seattle Supersonics, onde tinha Gary Payton, The Glove, que é conhecido como um dos maiores defensores da história. Aí, beleza. Eu acho que esse título pra eles, a final... foi mais complicada, por conta desse fator defensivo. O MJ fala que não, durante ali o... Não, tem todo o contexto do... primeiro título sem o pai dele, tipo... Foi no dia dos pais que ele ganhou o título, então assim... tem um peso, eu acho que emocional ali no jogo, né? Então tu pega Gary Payton, Sean Kemp, tá mole pro MJ, e dois anos seguidos, onde encarou o Utah Jazz, onde tem o Stockton, líder de assistência, líder de roubada de bola, e o Karl Malone, que até hoje continua sendo o segundo maior assistente da história da liga... LeBron, sim, continua. Então, falar que a competitividade não era forte, olha esses times. Só roda a fama. Tu pega o top 75 da NBA. Não, e o Karl Malone era MVP também na época, assim como o Barkley em 93, né? Então, agora é um cara que tava no auge. Aí, beleza. Indo pras finais que o LeBron. Beleza, aquele Dallas mais coroa, Jason Kidd, Dirk. Aí, no ano seguinte, o OKC muito novo, Thunder... Thunder. Durant, Westbrook e Harden, mas tudo em torno de ainda não 22, era 23 anos. Ainda não era o trio que o único que já tinha chegado naquele patamar de superestrela era o KD, né, ainda. Sim. Possível. O Harden não era o Harden ali. O Harden não era o Brabo. O Harden era o sexto homem. Foi o sexto homem do ano. E o Westbrook não era o senhor triplo-duplo ali na época. Não, longe disso. Mas ainda assim era um time forte. Era um bom time, era um bom time forte. E em seguida a gente tem duas finais contra o San Antonio Spurs, também mais coroa, mas que já tinha um Kawhi por ali. Tanto que resultou em um título pra cada. E vamos pontuar legal essa final contra os Spurs, que vamos combinar que era um time, o Spurs, que tava montadinho. Pô, Tony Parker, Manu, Tim Duncan. Splitter. Beleza. O elenco todo era muito forte. O elenco era muito forte. Boris Diaw, Perry Mills já tava também. Vamos combinar que Danny Green tava matando bola pra caramba. Esse jogo era sinistro de você marcar. Teve jogo dele matar, acho que mais de 6 bolas de 3. Sim, que pra época era... Tipo, coisa surreal. Sim, era surreal. Pra final é surreal. É surreal pra uma final. E depois você teve o Kawhi. E tudo isso sob direção do Pop. Sim. Mano. Não é difícil? Não, é difícil. Pra caraca. Não, muito. Eu tô aqui falando, parece que eu tô defendendo demais a era LeBron, tá? Mas é só porque eu acho às vezes que tem uma comparação um pouco injusta. Mas pega do outro lado. Pô, fácil. Ganharia, com certeza. Concordo. Ganharia.
citado Gary Payton também. Concordo. Ganharia. Concordo. Ganharia. Tenho minhas dúvidas. Segue. Não, ganharia. Eu acho que ganharia sim. Segue porque a quantidade de final que o LeBron tem é ridícula, mas vai. Porque é aquele time que a gente sabe que é pouca mídia, muito basquetebol, mas é, pô, um time... Era muita bola. sacanagem de bom. Tá bom, seguindo. Aí beleza, a gente começa a saga Golden State, onde tem 4 finais seguidas. O primeiro time, onde o Golden State saiu campeão, Leandrinho. tinha Leandrinho, enfim, o draft, Sim. os draftados. Era o time menos o KD. Era o time menos o KD. E com o Harrison Barnes. e também Steve Kerr como coach, tá? Sim. Então, cara, o Steve Kerr, ele se tornou um coach ali que tava começando, né, naquela época. E, cara, veio a ser um excelente técnico e tá com tudo pra se transformar em um dos maiores. Porque o que ele fez com aquele time do Golden Sim. State, a movimentação, o fato do... você olha o Curry dentro de quadra, mano, ele não para, que inferno que é marcar o Stephen Ele Curry. transformou o Curry de No um superstar. mero All-Star pra um MVP. Pra mudar Unânime. não só o MVP, Quase. mas pra mudar o jogo, Total. tá ligado? E não foi quase unânime, não. Ele foi MVP unânime. No ano Foi seguinte. unânime. Bizarro. Foi na temporada onde o LeBron virou a série de 3-1. Sim. E. Mas. Mas vai, Contexto. continua. Não, aí depois, quando encara o KD ali no Golden State, não tinha jeito. Tipo, aquela temporada quando começou, eu falei, mano, o Golden State já é campeão. Não Eu vou tem- assistir, não eu vou tinha assistir essa como. temporada pra quê? Eu já sei qual vai ser o resultado Não, final. as finais nem tiveram graça, né? A verdade foi essa. Tanto Foi que o 4-1, se Foi eu não me 4-1 e engano. teve um ano que ele foi varrido. Acho que teve um ano que foi 4-0. O LeBron já foi varrido 2 vezes na carreira. Foi. E a gente fecha, né, com o meu querido Lake Show na bolha. Não E desmerece a bolha. aí passou a amar o LeBron James. Eu não entendo isso, gente. Ué, Não tá entendo vestindo o isso. manto, Purple Não, Gold, pô. a bolha acho que é um caso à parte, assim, né? Até é meio difícil de analisar os adversários, assim, tô falando. Porque eu acho que, se eu não me engano, o Nuggets estava... Pegou a final de conferência contra o... E tava sem o... Michael Porter tava lá, o Jamal Murray. Murray. Então era um time bem baleado. Um time bem... completo. Tava completo? Na bolha tava... Ah, é verdade. Na Verdade. série tava. E foi uma série sinistra. Sim. Né? Foi uma série boa. Game winner do AD. É isso que eu ia falar. AD matando bola no último segundo, que é aquela loucura. Mas assim, digamos que o Jokic carregava o time, né? Assim. Até hoje. E o Murray tava voando na bolha, ele tava voando, mas... cara. Assim, não era um time Sólido. cascudo, assim. Aham. Não, pô, eu gosto desse time. Eu acho que, pô, tem potencial, se tiver todo mundo saudável, tem potencial pra beliscar título e tudo. Mas, assim, naquele momento, não acho que era um adversário muito forte. E na final acabou pegando o Miami, o Jimmy Butler ali. Louvável Não. o esforço do Jimmy Butler arrancar a final. Por sinal, a gente tem que valorizar muito o Jimmy Butler arrancar a final. Acho que ele fez o nome dele naquela final. Não, ele total, jogou total. muito. ele Aquilo jogou ali, muito. aquela cena dele exausto na Aquele- baseline ali, que ele bota. Cara, não dá. Não, e Tyler Hero também jogou bem em alguns Tyler jogos. Hero, Então, mas- assim... E, claro, E todo foi uma mérito bela pro final, Eric Spoelstra foi uma também. final louvável também. Eu gostei muito daquela final na bolha. Sim, Foi interessante demais. Mas, Eu, mas então- não dá, mas eu acho que não tá longe do nível do Spurs que o LeBron tinha enfrentado Sim, já. sim, longe. Golden State, tem nem comparação, assim. Eu acho assim, só um comentário sobre a bolha, não teve jogo ruim na bolha. Não, mas é porque também estava mó tempão A sem gente- esporte, né, Não, Marco? mas a gente tava Esse fazendo, aqui- a gente tava Mas o fazendo jogo a foi cobertura maneiro, ali com a NBA Brasil na época. Mano, não tinha jogo ruim, tinha jogo começando. Primeiro que tinha jogo começando 2, 3 horas da tarde no meio da semana, Graças isso era a bom Deus. demais. E segundo, cara, todo jogo era bom. Todo jogo era bom. Não, e parece que Mano. potencializou vários jogadores na bolha. Pô, Lembro teve do o TJ Mitchell, Warren, que jogou, aquele tipo, duelo, absurdos na bolha. Eu lembro. aquele duelo do Mitchell com o Murray também, 50 Sim, essa pontos pra série um, foi 50 absurda. pontos pra Na outro. primeira rodada ainda. Devin Booker matando bola, não sei como. Mano, Sim. Game winner contra o Clippers, né? Aqui- Acho que foi na lindo. bolha que começou esse time sólido do do Suns, Suns, sim. né? E, cara, pô, louvável esse campeonato da bolha, tá? Tipo, só pra ter esse... Mas beleza, a gente botou as cartas aqui na mesa, de quem LeBron enfrentou em final, de quem o Jordan também encarou. Pra vocês é definitivo. Aliás, pelo menos pro Mata. LeBron teve... Não tô falando que um teve mais que o outro, não. O que eu tô falando só, o que eu gosto de pontuar... Quer tirar o dele da reta, Não tô pô? tirando não. É porque a gente compara muito, quando a gente fala dessas competições, né, Jordan, LeBron, não sei o quê, a gente acaba desmerecendo muito
os times e a trajetória do LeBron. Talvez porque a gente tenha se não tem acostumado. como, não tem como. Eu não sei o que houve, que a gente se acostumou com o absurdo que é o LeBron James, etc. Mas, mano, Deve ser isso. cara, é bizarro o cara ter chegado, a quantidade de final que ele chegou, 10. os adversários que ele pegou pela frente e a longevidade que ele teve. O cara pegou 3 gerações de atletas durante as passagens dele Sim, pela é uma final. máquina, é uma máquina. Esse cara é um animal, Mas cara. você vai ter que concordar comigo que 2 tripits também é coisa de maluco. Também pô. é coisa de outro mundo. Tipo, Jordan não é ser humano, eu acho. Mas Entendi. a gente não pode botar ele na categoria de ser humano. E a forma que ele fez, a forma como foi, por exemplo, a última temporada dele com o Bulls, tipo, é tudo tão... É um filme, né? É a série que a gente assistiu, mano. Tá tudo conectado, tudo... É assim, né? Eu acho que em termos de adversário, eu acho que o Jordan leva. Tu gosta da variedade de adversários. Exatamente. Se a gente for parar pra pensar do Dream Team, foram os adversários dele. Então, é o maior time da história, indiscutivelmente. O maior time da história do basquete. E ele jogou contra todos esses jogadores. Pode então, crer. assim, acho que isso já mata um pouco esse debate, assim, na minha visão. Acho que tinha mais gama de jogadores nível Hall da Fama, espalhado por mais times. Então, acho que, no geral, ele tinha adversários mais difíceis. Mas os adversários que o LeBron enfrentou nas finais, o Warriors e os Spurs, eram times muito fortes, acho que talvez o mesmo nível, ou até mais forte do que o Jordan enfrentou nas finais. Certo. Mas em termos de variedade, eu acho que anos 90 tinha mais estrelas espalhadas, mais jogadores de qualidade entre os times. Assim. Eu concordo com o Caião, eu acho que, tipo... E agora botando na real. Vai. É isso. O LeBron, eu acho que ele teve uma trajetória até as finais, por conta da conferência não ser lá tão forte durante alguns anos, né? Ele teve uma trajetória mais difícil. Eu acho que ele tá... Mais fácil, aliás. Eu acho que ele tá tendo uma trajetória um pouco mais difícil na sua própria conferência hoje, agora, com os Lakers, agora que ele mudou pro 37 Oeste. anos, com todas as lesões. E ao mesmo tempo que ele tanto mudou foi pro até Oeste... eliminado no primeiro round. Né? Exato, e ao mesmo tempo que ele mudou pro Oeste, a Conferência Leste agora também tá forte pra caramba. Sim. Então, se ele estivesse no Leste agora, ele estaria suando a camisa pra chegar às finais, diferente do que aconteceu Sim, naquela verdade. época dele dos Cavs. Isso dito, eu também concordo com o Caio. Acho que o caminho que o MJ teve que percorrer pra chegar às finais que ele chegou foi mais difícil do que... As finais em si, em termos de finais em si, eu acho que o LeBron teve um caminho mais difícil do que o MJ teve. Nas finals. Agora, o caminho pra chegar lá, MJ Não, leva. tipo, se a gente pegar os times mais fortes de cada um, pô, aquele Golden State que já tinha o Durant, bate de qualquer time que o Jordan já tenha enfrentado. Sim. Entendeu? Então, acho que isso aí também é outro fator. O maior argumento a decisivo. favor do LeBron em termos de finals, cara, é aquele título de 2016 do 3-1. Cara, aquilo ali... Então, esse título... Esse é o argumento do LeBron. Esse título fez o LeBron ir pra mídia e falar que ele se sentiu como o GOAT depois daquilo. Que assim... Você não se sentiria... Que é bem justo. Pô, mas você não se sentiria... Mas você não diz isso, Mato. Claro que diz, dane-se. Os caras não... O Jordan nunca chegou e falou, eu sou o melhor do mundo. Porque se um dia... Ele não falou que ele era, ele se sentiu. O É MJ... diferente, concordo. Sentir é quase a mesma Não, coisa. não. Ele falou, eu sou o GOAT. Ele falou, pô, eu me senti. Não, mas se ele também larga uma dessa... Mas ele falou que se sentiu como o Michael Jordan, tipo isso, tá ligado? É tipo isso. Ele não falou que ele é o Michael Jordan. Eu também concordo. A sensatez... Concordo. A sensatez que tá É operando... diferente, é diferente. Não tinha como ele também não se sentir, cara. Realmente foi um feito Qualquer histórico, um se bizarro, sentiria, cara. surreal. Qualquer um se sentiria. Mas é porque ninguém nunca chegou pra E câmera sem- e falou isso, entendeu? Eu falo, pô, pro LeBron largar essa é um desrespeito com todo mundo que já viveu desse mas esporte. Mas aí, por isso que ele não falou exatamente isso. Ele Não, falou mas que ele- se sentia. Virou uma série de finais de 3-1. Ele foi o único na história das finais. Porque o Jordan nunca precisou virar uma série de 3-1, pô. Esse é o ponto. Entendeu? Mas o Jordan nunca jogou contra um time que teve um MVP unânime e uma campanha 73-9. Ele estava no time verdade. que tinha a Isso é campanha verdade. 72-10. Com Sim, o Phil sim. Jackson comandando Por o time. trás. Mas outros muitos times muito fortes, com MVPs também. Não, nos mas elencos. é Sim, isso, é sim, isso. A com certeza. trajetória do MJ às finais era muito mais difícil que o LeBron. Nas finais, LeBron mais difícil. Gente, vamos finalizar, papo, hein? se Que papo, puder, porque hein? aqui a coisa fica Deixa quente. no comentário o que vocês acham. A gente tá falando muita besteira. Discorda de alguém, concorda com alguém, manda comentário, xinga alguém nas redes Por favor, sociais. por favor. sabe? Fala quem tá falando besteira. E, bem,
Pra finalizar, pedir pra vocês mais uma vez o like, claro, o comentário aqui que o Marco acabou de falar. E, claro, seguir a gente nas redes sociais, @BasqueteTalks. Eu sou o Roman Yamaranski. @Caio PS Pereira. @Filmata. E, claro, nosso queridíssimo editor Lohan.Kramer. Galera, tá tudo aqui na descrição. Conto com vocês aí para as próximas. Mais uma semana. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera.